Fala Viajante! E aí, galera, a gente decidiu gravar esse vídeo depois de muita gente perguntar pra gente como foi essa mudança, né, essa virada de chave, por que que a gente decidiu fazer isso. E pra quem não conhece a gente também, pra conhecer um pouco sobre a nossa história de vida aí antes dessa vida nômade, né? Então, pra gente raciocinar numa linha de tempo assim, né? Eu trabalhava como gerente comercial na incorporadora lá em Fortaleza, né? E isso de 8 às 18, e depois disso eu era professor numa universidade também presencial lá em Fortaleza. Então eu saí de casa às 8 horas da manhã, a gente morava no Eusébio, que é uma cidade da zona metropolitana lá do estado do Ceará, né? A zona metropolitana de Fortaleza, uma cidadezinha legal, perto da praia, com várias coisas próximo, restaurantes, não sei o que, tá uma vida tranquila, mais pacata, né? Mas a gente eu tava nessa correria de sair, começar o trabalho às 8 horas da manhã, às 18 horas, ter que ir para a universidade e trabalhar até umas 10, 10 e meia, dando aula lá no finalzinho do dia, quando você já tá assim, sem energia, você tem que estar em pé, motivando 60 alunos, explicando, falando, enfim. Já a Camila trabalhava ela ainda trabalha, mas naquela época, né, produtora de eventos. E quais são os dias principais que se trabalha como produtora de evento, amor? Final de semana e virado, principalmente. E feriados também. Uhum. Então, eu passava a semana toda trabalhando, às vezes eu dava aula também no final de semana na pós-graduação, mas era mais na semana realmente, e a Camila trabalhava mais nos finais de semana. Então, a gente se via mais entre 11 horas da noite e 8 horas da manhã do dia seguinte, era mais ou menos isso. E os momentos que a gente tinha, assim, de folga dos dois no final de semana, por exemplo, a gente não tinha muita energia para fazer muita coisa. Então a gente acabava fazendo um churrasco com os amigos, uma coisa assim. Ia para uma praia, né? O pessoal pensa que quem mora em Fortaleza tá todo dia na praia, mas não mesmo, né? A gente não tinha tempo para isso e às vezes não tinha sequer energia também. Então, era essa correria, a vida era essa rotina muito louca, assim. Então a gente até ganhava dinheiro, mas não conseguia gastar, como o pessoal diz, porque a gente estava sempre nessa correria. E a gente já gostava de viajar, mas como eram as nossas viagens, amor? Explica aí pro povo. 3, 4 dias, geralmente, bem corrido, com os dias que a gente tinha disponível, e aí geralmente já tinha mais ou menos essas datas, aí quando surgia alguma promoção. E geralmente a gente também gostava muito de viajar de carro, então às vezes a gente viajava mesmo dentro do Nordeste, né? E fazia 2, 3 viagens por ano, assim, internacional, por exemplo, ou para fora do Brasil, viagem mais Mas longa. sempre assim, de 3, 4 dias, no máximo 5 dias, né? É. E aí, quando foi em 2019 para 2020, que aconteceu? Pandemia, né? E aí na pandemia foi que a gente viu essa mudança começar. Não só pra gente, foi para todo mundo, obviamente, mas na nossa cabeça funcionou de uma outra forma. Então, a gente que passava o dia todo trabalhando, no final de semana todo trabalhando, de repente a gente se viu dentro de casa, né? Então, o tempo todo dentro de casa, sem muita coisa para fazer, né? Sem rotina, na verdade. Então a gente acostumado com a rotina pesada e de repente já não tinha uma rotina, tinha que se renovar. E aí foi quando a gente começou a pensar nas possibilidades de fazer o nosso trabalho ou fazer algum trabalho remotamente, online, já que a pandemia tinha sugerido isso, né? Abriu as portas para isso, né? E aí a gente começou a adaptar a nossa forma de trabalho, começou a ver outras formas para conseguir viabilizar esse trabalho remoto. E então começamos a pesquisar sobre como viajar mundo afora, gastando menos, porque para quem não sabe eu sou financista, então eu sou muito de planejamento financeiro, então para mim só seria possível fazer isso se realmente coubesse no nosso orçamento de uma forma planejada, né? E aí a gente sentou, fez cálculo, fez planilha, também sou o homem das planilhas, né? A Camila muito do emocional, de pesquisar vários lugares, de pesquisar várias culturas, várias comidas diferentes ao redor do mundo. Ela é da comida, né? Então, a gente começou a planejar isso durante o quê? Um ano, mais ou menos, não foi, amor? Detalhe também que eu comecei a aprofundar pesquisas sobre como isso era viável, porque a gente via pessoas viajando bastante e todo mundo tem essa ilusão de que só quem tem... Acho que isso foi quebrado graças às redes sociais, né? De que só viaja quem tem muita grana. Então eu comecei a pesquisar, já que tinha tempo disponível, a pesquisar muito sobre isso.
como que eram essas estratégias? Como é que as pessoas faziam para viajar tanto, gastando muito menos? Então, eu comecei a me especializar nisso e saber quais eram as oportunidades que a gente tinha para ingressar de vez nesse mundo, né? E aí foi quando a gente, né, depois de fazer todo esse planejamento direitinho, a gente decidiu fazer o quê? Vender tudo. E aí a gente vendeu casa, vendeu carro, vendeu moto. A gente fez, mesmo sem essa ideia, né, dos Estados Unidos de garage sale, a gente fez um garage sale na nossa casa, divulgou para os vizinhos que a gente estava vendendo tudo que tinha dentro da casa, era só entrar e pagar e levar. E foi assim um sucesso. Eu acho que em uma manhã a gente vendeu tudo que tinha na casa, que tinha restado, né? Porque a gente já tinha começado a vender poucas coisas. Vieram, foi no outro dia, mais. A galera ainda apareceu lá, ainda tem alguma coisa para vender, mas a gente só deixou mesmo o colchão pra gente dormir e a geladeira, porque a gente já tinha negociado isso com alguém da nossa família para realmente entregar só quando a gente fosse viajar, né? E aí a gente comprou as passagens, a gente falou para nossa família, ó, depois que a gente fez tudo isso, porque a gente falou com os nossos familiares de que a gente tinha feito essa virada de chave. Isso já era 2021, né? 2021 no caso. Então a gente teve realmente aí mais de um ano. Não foram 2 anos, né? Mas foi mais de um ano para a gente planejar tudo e realmente conseguir vender a casa, vender o carro, enfim, vender tudo. E aí, então, a gente iniciar essa jornada, né? A gente tinha um gatinho, a gente ainda tem no nosso coração, mas ele está morando com a minha mãe agora, é o neto dela, que eu deixei para ela cuidar enquanto a gente está nessa vida nômade, né? Que foi, assim, a parte mais difícil, eu acho que foi isso, né, amor? Foi. E a casa também, vender a casa, porque a casa era bem a nossa cara, assim, a gente fez tudo do jeito que a gente queria, gastou tempo, esforço, dinheiro. Mas enfim, vendemos a casa e passamos a viver de uma forma minimalista. Então, tudo aquilo que a gente tinha comprado para satisfazer a nossa rotina pesada, a gente agora tinha apenas uma mochila nas costas e uma bagagem, né, para levar para todos os lugares que a gente tinha pretendido aí viajar nesse planejamento. E aí a gente começou por onde? Nova York. Nova York. A nossa ideia inicial era ir para o México, né? Nossa ideia inicial era ir para o México, porque o México já tinha aberto as portas dos aeroportos, né? Depois do Covid ali, mais ou menos, depois daquela segunda onda, né? E a gente ia para o México. Mas aí, do nada, Estados Unidos abriu e a gente tinha tirado, né, o visto dos Estados Unidos. Não, então vamos começar por aqui, porque se fechar de novo... sabe quais são as barreiras que se possam chegasse surgir. a fechar de novo, a gente já tinha pelo menos entrado nos Estados Unidos, que é um país gigante, e a gente ia poder conhecer vários estados ali, pelo menos, em um mesmo país, né? E a gente começou logo por um país bem baratinho, que foi Nova York, né? E a gente ficou lá em Nova York. Estado, né? Um estado, né, que bem carinho, assim, mas que era meio que o centro do mundo, né, chamam de Big Apple. E aí a gente foi para Nova York, a gente passou 3 meses lá, foi, amor? Foi. A gente passou 3 meses lá. Várias estratégias, né, para gastar pouco. E aí a gente usou coisas que, como voluntariado, como meta de dólar, a gente usou transferências também de dólar, coisas que a gente pode explicar para vocês mais futuramente. A gente tem aí no Instagram algumas dicas, tal, e no curso também, né? Mas pra gente prosseguir aqui na ideia do vídeo, né? Então a gente começou para Nova York, e aí eles meio que tentaram fechar de novo, porque veio aquela terceira onda do Covid, mas liberaram para quem estava vacinado. Quem estava liberado era quem tinha pelo menos 2 vacinas, no caso, né? E a gente já tinha as 2 vacinas. E aí a gente ficou lá por Nova York, curtindo, e trabalhando online, como a gente tinha previsto. Camila conseguiu fazer alguns eventos, mesmo estando lá, com o apoio de uma galera que ela tem já da área, né, em Fortaleza. E eu continuei com os meus trabalhos também lá online, né, remotamente, mesmo com a diferença de fuso e tudo mais. E a gente acabou desistindo de Nova York depois de 3 meses por um motivo bem básico, que foi o quê, amor? Clima. O clima, né? A gente chegou a pegar menos 12 graus, na época de neve mesmo assim, e aí a gente resolveu sair de Nova York. E o restante a gente vai contar nos próximos vídeos aí, dos próximos lugares que a gente foi. Mas a nossa história dessa mudança de chave para viver uma vida mais minimalista é essa, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Clica aí no curtir pra gente saber e comenta aqui o que é que te impede
de fazer planejamentos para uma vida mais minimalista também e começar a aproveitar um pouquinho mais essa vida e sair dessa rotina zona pesada que você está vivendo. Se vocês tiverem gostado do vídeo, também comenta que aí a gente pode aprofundar mais nesse assunto. Exatamente. Compartilha com alguém que está precisando dessas dicas aí, hein, galera? Escuta a nossa história. Valeu. Tchau, tchau.